Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 9. Você tem liberdade nessa noite para glorificar, para engrandecer o nome daquele que vive e reina para sempre. Seu nome é Jesus. Versículo de número 9. E disse também esta parábola a uns que estavam, alguns que confiavam em si mesmo. Eu vou repetir. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu estava em pé orando consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Senhor Deus e Pai, rendemos graça a Ti por este momento. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos direcionar por intermédio da Tua palavra, que possamos, ó Deus, aprender acerca dos Teus ensinamentos, porque a maior profecia de Deus para as nossas vidas é a Tua palavra. Fica conosco, fala conosco e Te louvaremos. Amém. Você pode dizer amém? Podeis assentar. Maravilha é estar na presença do Senhor Jesus. Meus irmãos, baseado no texto que nós acabamos de frisar, de ler nesta noite, eu quero compartilhar ao coração dos irmãos uma palavra reflexiva ao seguinte tema: o perigo da alta confiança em si mesmo. O tema da mensagem dessa noite é o perigo da alta confiança em si mesmo. Quando nós observamos o texto que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui Jesus falando não aos seus discípulos, falando não aos fariseus, falando não aos publicanos, mas ele estava falando com um grupo de pessoas
que a sua autoconfiança estava depositada, firmada em si mesmo. Quando o texto nos expressa, já no início ele confirma esta palavra, este objetivo, este propósito. Quando ele diz assim no versículo 9: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. Não podemos confundir as coisas entre confiar em si mesmo e acreditar em si mesmo, porque existe um ditado que diz que se nós não acreditar em nós mesmos, quem é que vai acreditar? Somente Deus. Temos que acreditar que somos capazes de vencer? Sim. Temos que acreditar que Deus nos abençoará? Sim. Temos que acreditar que nós somos muito mais do que vencedores? Sim. Acreditar que vai vencer, acreditar que vai conquistar, que vai ultrapassar as fronteiras da vida e vai obter vitória da parte de Deus. Agora, a confiança maior, ela tem que estar voltada para Deus. Confiança no Senhor. A Bíblia nos expressa em alguns versículos das páginas sagradas que dizem assim nos Salmos, capítulo de número 7, versículo de número 8, diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Em outras traduções diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. A nossa confiança não tem que estar no nosso próprio braço, não, no nosso próprio entendimento, não. Eu não posso ter comigo um posicionamento de que eu consigo vencer sozinho, de que eu não preciso de ninguém para vencer, de que Deus não faria diferença para que eu obtesse a minha vitória, a minha conquista da parte de Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então, queridos, quando nós observamos o contexto, Jesus está trazendo a mim e a você uma palavra reflexiva que serve de alerta para nós. O Salmos capítulo 56, versículo de número 3 diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Sabe o que é que o salmista está dizendo? No dia em que eu tiver medo, no dia em que eu enfrentar uma situação que me trará medo, no dia em que eu me achar em uma ocasião difícil a ponto de me espantar, e eu tiver medo, eu hei de confiar em ti, confiar no Senhor. A Bíblia nos expressa no Salmos capítulo 9, versículo de número 10 assim: os que confiam, os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas
os que te buscam. Ou seja, se nós confiarmos no Senhor, jamais Ele nos abandonará. É provação, mas confiança em Deus. É deserto, mas é confiança em Deus. É vale da sombra da morte, mas é confiança em Deus. É no meio da tempestade, da ventania, do vento contrário, mas é confiança em Deus. Com a porta aberta ou com a porta fechada, é confiança em Deus. Com saúde ou com enfermidade, é confiança em Deus. Com dinheiro no bolso ou sem dinheiro no bolso, é confiança em Deus. Usufruindo do melhor dessa terra ou não, é confiança em Deus. As coisas dando certo ou não, é confiança em Deus. Se está rompendo ou não, é confiança em Deus. Se está adorando ou não, é confiança em Deus. Se está sozinho ou não, é confiança em Deus. Ei, ei, ei. Se está fraco ou não, é confiança em Deus. É partindo ao patamar da vitória, é prosseguindo em rumo à conquista, exercitando a nossa confiança em Deus. O milagre só acontece quando depositamos a confiança em Deus. A vitória só chega quando depositamos a confiança em Deus. Ei, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em si mesmo, outros confiam no seu próprio ego, no seu próprio entendimento, na sua própria postura. Mas a igreja do Deus da Bíblia confia unicamente no Deus que fez o céu e a terra. Se você está entendendo esta palavra, aonde você estiver, você tem liberdade para adorar ao nome dele nesta noite. Aleluia, aleluias, aleluias, aleluias. Isaías capítulo 26, versículo 3, a Bíblia diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firmado, porque em ti confia. Quem tem propósito confia em quem? No Senhor. Quem está firmado e tem um propósito em andamento confia no Senhor. Querido, se você colocar nas mãos de Deus, confiar que Ele vai fazer, o inferno pode se levantar contra ti, mas não vai prevalecer. Se você acreditar, se você confiar, se você insistir, se você perseverar, não tem como dar errado. Se colocar na mão de Deus, vai dar certo. Se colocar na mão de Deus, se você colocar na mão do Deus certo, se você colocar na mão da pessoa certa, pode ter certeza que a bênção vai chegar no tempo certo. E no Salmos, capítulo 125, versículo 1, o salmista diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, em meio às provações da vida, permanecemos confiando em Deus. É as possibilidades dizendo não vai dar certo, e a gente dizendo confiança em Deus. É até lançando palavras de fracasso contra a nossa vida, e a gente perseverando, permanecendo para sempre firmados em Deus. Mas existe um perigo constante que rodeia a nossa vida, que persegue a nossa trajetória. Que perigo é esse? O perigo da alta confiança em si mesmo. Agora vamos para o texto. O que a passagem bíblica está nos frisando nessa noite? O que Jesus está falando por intermédio deste contexto bíblico? Primeiro, Jesus está falando
a respeito de dois tipos, ou qualificações, ou qualidades de dois homens. O Senhor é bem sucinto, bem claro em frisar: a parábola é a uns que desprezam os outros. Olha só, vamos lá. Primeiro, vamos aprofundar. Quem é estes dois homens? O mestre está se referindo aqui a dois homens. Ele diz no versículo 10: fariseu. O bispo, quem são os fariseus conforme a Bíblia? Fariseus eram defensores da lei. Fariseus eram aqueles que tinham prazer em bater de frente com Jesus. Todas as vezes que Jesus fazia um milagre, eles vinham debater com o mestre. Todas as vezes que Jesus manifestava sinais de prodígios, eles vinham bater de frente com o mestre. Eles se achavam além da perfeição. Eles eram tão voltados à lei, tão aprofundados à lei, que eles se achavam santos demais e desprezavam os demais, desprezavam os mais simples, se achavam melhores e maiores do que os outros. E Jesus vai trazer agora as qualificações dos fariseus. Segundo lugar, a segunda qualidade de homem que Jesus estava falando era dos publicanos. Quem eram os publicanos? Publicanos eram os cobradores de impostos. Quem eram os publicanos? Cobradores de impostos. Além de cobrar os impostos, eles cobravam além do que eles deveriam cobrar. Eram tidos como aproveitadores, enganadores. Olha aqui para mim. Alguns os chamavam de ladrão, porque eles não cobravam o que era correto. Eles extorquiam as pessoas. Eles cobravam além do que eles deveriam cobrar. Porém, existia uma diferença de qualidade, de postura entre os fariseus e os publicanos. Isso o mestre vai citar na passagem que tem como texto base nessa noite. Olha o que Jesus está dizendo. O fariseu estando em pé, isso era na oração, orando consigo desta maneira. Olha como era a oração do fariseu. Ele estava em pé e ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Irmãos, olha aqui para mim. Os dois estavam na mesma oração. Os dois estavam no mesmo lugar. Os dois estavam clamando, orando ao mesmo Deus. Porém, houve aqui uma grande diferença. A oração do fariseu foi uma espécie de indireta para o publicano que estava orando no mesmo lugar que ele. E ele diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha aqui para mim. Em outras palavras, ele estava querendo dizer: não sou pecador que nem eles, não sou ladrão que nem eles, não sou adúltero que nem eles, não sou enganador que nem eles. Não. E ele prossegue. E olha o que mais ele diz:
Te dou, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. A questão do jejum é algo secreto entre o ser humano e Deus. Quando uma pessoa está em jejum, ela tem que guardar aquele momento só para ele e Deus. Não deve chegar a dizer: eu estou jejuando, já tem 3 dias que eu estou jejuando, já tem 1 semana que eu estou jejuando, já tem 24 horas que eu estou jejuando. Não, é entre ele e Deus. Mas lá o fariseu faz questão de pronunciar a palavra, dizendo: jejum 2 vezes na semana, e dou o dízimo de tudo aquilo quanto eu possuo. Agora, irmãos, de que adianta cumprir com umas coisas e descumprir com outras? De que adianta ser uma pessoa que jejuma, que ora, que dizima, que entra até mesmo no mistério, mas ficar apontando o erro dos outros? Aonde é que está o amor? Aonde é que está a misericórdia? A graça de Deus nos basta. É por isso que a palavra de Deus nos diz que o que se faz aqui se paga. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Não julgues para não ser julgado. Esta função não é nossa, este papel não é nosso. Que papel, que função, que dever? De apontar a falha dos outros, de apontar o pecado dos outros, de apontar o defeito dos outros. Até mesmo nós, como membros do corpo de Cristo, sendo membros do mesmo corpo, do corpo de Cristo Jesus, não podemos dizer em hipótese alguma que a mão não precisa do braço, que a cabeça não precisa do pescoço. Ninguém é indispensável na obra do Senhor Jesus. Tem os vasos e são mais frágeis do que outros. É por isso que o apóstolo Paulo diz: é melhor ser 2 do que ser 1. Se um cair, o outro o ajuda se levantar. Ei, quando você se deparar com um pecador, eu estou dizendo um pecador, não estou dizendo um enganador, não confunda as coisas. Quando você se deparar com alguém que está em pecado, com alguém que falhou, com alguém que fracassou, com alguém que caiu, não aponte os defeitos. Eu estou falando de pecador, eu não estou dizendo de enganador, de mentiroso, de perverso, de cruel, de corrupto. Não. Eu estou falando a respeito de pecador. Aquele que diz: Deus, eu quero, papai, mas eu estou fraco. Deus, eu quero, mas eu não tenho força. Deus, eu estou tentando, mas eu caio e depois levanto. Eu caio e depois levanto. Ei, Deus está falando nesta função, neste objetivo. Se você se encontrar, se deparar com um soldado ferido na guerra, machucado na batalha, não aponte ele. Não aponte ele. Estenda a mão para ele. Diga: eu vou te ajudar a levantar. Ei, não aponte a ele. Ore por ele, interceda por ele. Peça a Deus não para pesar a mão sobre ele, mas para Deus ter misericórdia sobre ele, para Deus perdoar os pecados dele. Ei! Aleluias. O que é mais fácil? Apontar os dedos para um pecador, ou ir lá e abraçá-lo e ajudá-lo a se erguer, a se levantar? Deus está à procura nesses últimos dias de pessoas que não quer matar, mas que quer ajudar as pessoas a sobreviver.
rejuvenesce. Tem pessoas aqui nessa noite que na ótica humana jamais estariam aonde está. Tem pessoas nessa noite que na ótica humana jamais estariam firmes na presença de Deus. E por que está hoje? Primeiramente por causa de Deus. Segundo, porque Deus usou alguém para ir atrás de você, para entrar na batalha com Satanás e dizer: não, eu não abro mão dele, Satanás, sai para lá. Ele falhou, mas ele vai se erguer. Ele pecou, mas Deus vai perdoar ele. Ele caiu, mas já se levantou. Deus quer usar você como socorrista de Deus, como socorrista do mundo espiritual, para ir atrás das almas, para socorrer as almas, para abraçar as almas, para cuidar das almas que estão perdidas por este mundo cruel e tenebroso. Aí o fariseu esbrava, dizendo: eu não sou como esses, faço tudo certinho, mas na lógica fazendo a função do acusador. Aí o mestre prossegue em dizer, e o que o mestre prossegue em dizer? Ele diz assim: o publicano, porém, estando em pé, e destaca, de longe. Ou seja, o fariseu chegou e ficou no meio para se destacar, para se mostrar, para dizer que era melhor do que os demais. O publicano chegou temendo e tremendo, e ele fica de longe e nem queria levantar os olhos ao céu. Por que será? Temor a Deus, temendo a Deus, porque ele reconhecia o seu estado interior. Eu não estou dizendo estado exterior, porque estado exterior é fácil de ser mantido. Tem pessoas que por fora é uma coisa, por dentro é outra coisa. Por fora é amoroso, por dentro é rancoroso. Por fora abraça, por dentro quer matar. Por fora profetiza vida, mas por dentro profetiza morte. Tem pessoas que por fora esbrija ser carinhoso, mas por dentro é sanguinário. Ei, queridos, mas era no interior que ele estava reconhecendo. O fariseu estava mostrando o seu exterior, mostrando aos homens o que ele estava fazendo. Mas o publicano não, ele não queria mostrar para os homens o que ele estava fazendo. Ele não queria chamar a atenção dos homens para o que ele estava fazendo. Ele não queria ganhar credibilidade com os homens pelo que ele estava fazendo. Ele não queria ser aplaudido pelos homens pelo que ele estava fazendo. Ele não queria ser reconhecido pelos homens pelo que ele estava fazendo. Não. Ele queria chamar a atenção de Deus. Ele queria se voltar para Deus. O negócio do publicano ali era com Deus, era Deus com ele e ele com Deus. E ele brava e diz assim, e de longe ainda não queria nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sabe o que o publicano estava dizendo? Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, eu. Ai, blandepia pra calabá. Olha aqui para mim. Enquanto o fariseu fazia assim, eu não sou pecador como este publicano. O publicano não apontava, ele batia no próprio peito dizendo, ou seja, eu estou se referindo a mim, não estou se referindo ao fariseu,
fariseu, não estou se referindo a meu irmão, não estou se referindo a minha irmã, não estou se referindo a ninguém. Ou seja, olhe para cá, a ótica da consciência do publicano era tão sublime, missionária Terezinha, era tão profunda, pastor Eliane, que ele não estava colocando a culpa do seu pecado, do seu erro em ninguém. Não, não, ele estava batendo no próprio peito, dizendo: ó, eu, pecador. Porque geralmente pecador fariseu é assim: ele falha, ele peca, ele erra, ele transgride e quer colocar a culpa nos outros. A culpa foi da minha liderança, a culpa é do meu pastor. Tem gente que usa disso de artifício de campo de defesa, como escudo de defesa, dizendo: eu não estou mais na presença de Deus, é culpa do meu pastor, foi culpa da minha liderança. Eu sei que tem fatos isolados, a gente tem que reconhecer, mas na maioria das vezes é assim que acontece. Sabe por que eu fui para o mundo? É culpa de fulano, é culpa de Beltrano. Sabe por que eu estou no pecado? É culpa de fulano, é culpa de Beltrano. Não, meu irmão, não. Olha a situação do publicano. Ele não colocou a culpa em ninguém, ele não apontou os defeitos de ninguém, ele não apontou os pecados de ninguém, ele não quis se justificar usando o pecado alheio para encobrir o pecado dele. Não, ele reconheceu. Olha aqui, pega a revelação da palavra. Eu vou explicar mais simplesmente para você entender. O fariseu disse assim: Senhor, graças te dou. Não sou como esses pecadores, não sou como esses enganadores, não sou como esses adúlteros. Mas ele diz: jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho. Olha aqui para mim. E anteriormente ele diz assim: e nem sou como este publicano, apontando. Olha aqui. Agora veja a diferença do publicano para o fariseu. Ele não aponta ninguém, ele não fala de ninguém, porque publicano é desta forma: reconhece, não são todos, mas reconhece. Fariseus gostam de falar da vida dos outros, fariseus gostam de falar da vida alheia, fariseus gostam de ver a trave nos olhos dos outros, fariseus gostam de expor o pecado alheio, fariseu gosta de expor a vida, o fracasso, a derrota na vida dos outros. Mas não foi assim que o publicano fez. Ele bateu no seu próprio peito. Jesus fez menção, destacou em plena consciência de que o publicano bateu no seu peito, dizendo: Senhor, sou pecador. Nem olhar o céu ele tinha coragem, porque temendo a majestade de Deus. É pecador sim, mas é pecador arrependido. É pecador sim, mas é pecador confesso. É pecador sim, mas reconhece que tem um Deus que tem poder não só para curar enfermos, mas é o único que tem poder para curar pecados. O nome dele é Jesus de Nazaré. Eu não sei o que você já passou, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você já enfrentou, mas Deus, por intermédio da palavra, o Deus da Bíblia, me manda te dizer nesta noite: o perdão de Deus te alcança nesta noite, a graça de Deus te alcança nessa noite, a misericórdia de Deus te alcança nessa noite. Deus te marcou essa noite para te dizer: ei, pecador arrependido, eu renovo as tuas forças, eu perdoo teus pecados, eu saro as tuas feridas, eu trago um renovo sobre a tua vida, eu trago um renovo sobre a tua casa, eu trago um renovo sobre a tua história, eu trago um renovo sobre o teu ministério, eu trago um renovo sobre o teu casamento, eu trago um renovo sobre a tua saúde. Está sentindo aí o poder de Deus te envolver? Essa vontade de chorar, esta explosão na tua alma. Deus marcou essa noite para te dizer: nenhuma condenação há para o que espera em Cristo Jesus. Está falando? Deixa falar. Está expondo? Deixa expor. Está apontando? Deixa apontar.
fala, fala. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que tem tempo de falar, mas tem tempo de ficar calado. Deus justifica o crente fiel, Deus justifica o pecador arrependido. Estão desacreditando de você, estão dizendo que você está se escondendo atrás da Bíblia. Deixa falar. Estão dizendo que você não está firmado em Cristo, que é apenas uma aventura, que você não quer um compromisso fiel com Deus, é só emocionalismo. Deixa falar. O Deus da Bíblia vai mostrar para Satanás, vai mostrar para os teus inimigos, vai mostrar para os demônios que quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, ei, quem te ergueu foi Deus. Tá pegando fogo aqui. Já tem gente entendendo, já tem gente chorando, já tem gente falando em línguas estranhas. Ei, você que está em casa, recebe poder, recebe unção, recebe renovo, recebe virtude. Olha Deus te erguendo, olha Deus te olha Deus te renovando, olha o bálsamo de Deus te cobrindo. A misericórdia de Deus sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu chamado, o teu ministério. Ei, soldado, ei, profeta, levanta, sacode a poeira, pega as armas e volta para o campo de batalha. Vou deixar você adorar. Aonde você está aí agora? Você pode ser profeta de Deus e olha para o teu irmão, bate no teu peito e diga assim para ele: hoje o negócio é entre eu e Deus. Diga: hoje a conversa é entre eu e Deus. Diga: hoje a misericórdia, o perdão, a confissão é entre eu e Deus. Diga: entre eu e Deus. Sabe o que isso representa? Se Deus entrou na conversa com você, ninguém vai interromper a conversa. Não. Se Deus sentou contigo para falar nessa noite, por intermédio da palavra, o diabo não vai interferir nesta conversa. Ei, eu nunca vi alguém conversar com Deus e não sair vitorioso. Sempre quando alguém se encontrou com Deus, milagre aconteceu depois ou na hora, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Publicano. Eu lembro de Mateus. Mateus também era publicano, cobrador de impostos. Ninguém gostava de Mateus. Mas um dia Jesus está entrando na cidade. Ele está passando de frente à coletoria, aonde Mateus recebia os impostos. Aí Jesus só dá uma olhadinha para Mateus e disse assim: olha aqui para mim. O mestre olha para Mateus. Mateus está sentado, acostumado a fazer cobrança, acostumado a cobrar além do que era para ser cobrado. Jesus olha para Mateus e diz: Mateus. Ele: sim, Senhor. Levanta-te e segue-me. Jesus não deu espaço para Mateus falar nada, só disse: levanta e segue-me. E a Bíblia diz que imediatamente Mateus se levantou e seguiu a Jesus. Sabe o que aconteceu? Mateus ficou tão feliz da vida, Mateus ficou tão alegre em receber o convite de Jesus para seguir a ele, que ele fez uma festa na casa dele. E Jesus foi para
falar. E quando Jesus está sentado com Mateus, Mateus convidou os amigos publicanos, os que ainda não tinham se convertido a Cristo ainda, e eles sentaram todos à mesa. Aí chegam os fariseus para visitar Mateus e diz a respeito de Jesus: quem ele pensa que é? Ele quem é esse tal de Jesus? Ele senta na mesa e come com publicanos, pecadores. O mestre toma a cena, irmão Assis, e diz assim: ei, os bons, os sãos, não precisa de médicos. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, eu vim para tirar do meio do lamaçal do pecado aqueles que querem se arrepender e deixar o pecado. Eu vim para arrancar aquele que vivia no engano, para fazer ele viver no caminho da verdade. Eu vim para tirar aquele da fornicação, do adultério, da prostituição, para colocar ele no meio dos príncipes e princesas e abandonar o pecado de vez. Eu vim para pegar aquele que outrora mentia, enganava, se corrompia, era soberbo, ganancioso, presunçoso, mas tornar ele um homem cheio do Espírito Santo de Deus. É assim que o Senhor faz. Que mais? Sobre publicano. Lembra de Zaqueu? Zaqueu tinha muito dinheiro. Quem era Zaqueu? Publicano, cobrador de impostos. Mas ficou tão ansioso para conhecer quem era Jesus, que ele subiu na árvore por conta da multidão. Mas quando o mestre passa e olha para cima, o Senhor olha e diz: ei, Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Eu imagino, irmão Ferdinand, que quando Jesus disse assim: hoje me convém pousar na tua casa, Zaqueu ficou preocupadíssimo. E agora, como é que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, vai entrar na minha casa? Eu que enganei tanto, eu que cobrei tantos impostos além do que era para ser cobrados. E ele no caminho já vai pensando o que ele vai fazer, o que ele vai dizer. Porque assim, pecador arrependido não coloca a culpa na igreja, não coloca a culpa no ministério, não coloca a culpa no pastor. Ele bate no peito e diz: a culpa é minha. Eu parei, mas eu vou avançar, eu vou me erguer, eu vou me levantar. Eu desviei, mas eu vou retornar para os caminhos do Senhor. Eu falhei outrora, mas agora eu vou consertar, eu vou prosseguir no caminho da verdade. É assim. Aí quando Zaqueu chega em casa, ele diz: mestre, mestre, eu quero te servir. Eu pego até tudo que eu tenho e parto e dou a metade dos meus bens aos pobres. E se por algum momento eu cobrei além do que era para ser cobrado de alguma pessoa, eu vou restituir a ele 4 vezes mais. Mas Zaqueu não queria mais abrir mão do caminho da verdade, porque ele se encontrou com Jesus. Quem se encontra com Jesus deixa a falha, deixa o erro, deixa a mentira, deixa a soberba, deixa a corrupção, deixa o engano, e se encontra e abraça com Deus e caminha com Jesus para sempre. Vamos concluir o texto. Jesus cita sobre o fariseu e sobre o publicano, as qualificações do fariseu e as qualificações do publicano. O publicano bate no peito e diz: Senhor, sou pecador. Ele estava reconhecendo o seu estado diante de Deus. Sabe o que Jesus disse? Versículo 14, vamos finalizar. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado.
Quer ser exaltado? Se humilhe. Quer crescer? Se humilhe. Quer conquistar? Se humilhe. Se humilhe de quem? Diante dos homens? Se humilhe diante de Deus. Certa feita, Jesus conversando com seus discípulos, e os discípulos dizem assim: Mestre, nos ensina como devemos orar. E o Senhor diz assim: quando fores orar, não faça como os hipócritas, fariseus, que oram em alto e bom som, nas praças, gritando para ser visto pelos homens. Mas tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê, que te escuta em secreto, te recompensará publicamente. Eu posso orar alto? Sim. Intercedendo, oração de guerra, oração de batalha. Deus guarda a minha família, Deus guarda a minha casa. Eu repreendo os demônios, eu repreendo as enfermidades, eu repreendo os maus, eu repreendo as obras das trevas. Pode orar em alto e bom som? Sim. Mas quando for para falar com Deus, algo íntimo, que é entre só você e Deus, entra pro teu quarto. Se for para contar o problema que tu está passando, a prova que você está enfrentando, o deserto que você está atravessando, é algo íntimo. Não exponha teus problemas no Facebook, não exponha os teus problemas para os teus parentes, não conte os teus problemas para os teus vizinhos. Não. Quer resolver? Quer solução? Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, ou seja, só Ele e você. E o teu Pai que te vê e te escuta em secreto, depois que Ele te ouvir em secreto, Ele vai te recompensar publicamente. Como assim? O que Ele vai fazer não vai ser em secreto. A oração, o pedido, a petição, o clamor vai ser em secreto, mas a resposta de Deus vai ser publicamente. O que Ele vai fazer, todo mundo vai ver. Tua família vai ver, teus vizinhos vai ver, teu pai vai ver, tua mãe vai ver, os teus adversários vai ver, os demônios vai ver, o próprio Satanás vai ver. Deus vai fazer coisas grandes, porém faça da forma correta. Eu finalizo a palavra dessa noite dizendo para você: não confie na força do seu próprio braço. Não faça isso. Tem pessoas que estão sofrendo, passando por momentos de decadência espiritual, mas não pede socorro para Jesus, não pede socorro para o pastor, não pede ajuda para a liderança. Alamante onde comanai, pensa que pode vencer sozinho, pensa que pode se erguer sozinho, acha que não precisa de ninguém. Ei, querido, ninguém é tão demais para não precisar de alguém. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos um dos outros, e nós precisamos do Senhor Jesus. Deus quer usar alguém para levantar alguém que está neste mundo afora caído, precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de uma mão estendida, e este alguém é eu, é você. Seja um instrumento, seja uma ferramenta útil na presença de Deus. Ei,
Ei, você que está vendo esta palavra agora, aconteceu alguma coisa, você desistiu de caminhar, você parou no caminho, na batalha, está sem forças para prosseguir na guerra. Esta palavra da parte de Deus é para você. Deus não abre mão de você. Deus não esqueceu das promessas. As promessas não perdem a validade. Vai se cumprir, vai acontecer, vai prosseguir, vai se erguer, vai se levantar, vai ser renovado, porque Deus te cobre com a sua mão poderosa. Aonde você está aí agora, fecha os teus olhos por um minuto. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi ministrada nesta noite aos corações. Ó Deus, não permita que em nenhum momento da nossa vida nós venhamos a correr o perigo da alta confiança em si mesmo. O próprio Moisés disse: Senhor, se tu não fores comigo, daqui eu não sairei, eu não subirei. Se a tua presença não for comigo, eu não consigo vencer batalhas. O segredo da vitória em campos de batalha de Davi foi a presença de Deus. O segredo das vitórias do profeta Eliseu, do profeta Elias, é a presença de Deus. O segredo dos livramentos dados a Sadraque, Mesaque e Abednego é a presença de Deus. O segredo dos livramentos dados a Daniel na cova dos leões foi a presença de Deus. O segredo dos livramentos dados ao profeta Jeremias, que profetizou em tempos difíceis, em tempo de murmurações, de escassez, onde os profetas estavam sendo mortos, foi a presença de Deus. O segredo dos livramentos na vida de Paulo e de Silas foi a presença de Deus. Se a presença de Deus estiver conosco, nós venceremos a batalha. Porém, batalha não é batalha se não vencer as provas. Batalha não é batalha se não vencer as provas. Vença as provas, vença o deserto, vença a adversidade, enfrenta a luta, enfrenta os leões, enfrenta urso, enfrenta gigante, enfrenta o maligno, enfrenta os demônios, e Deus garante a tua vitória. Recebe poder de Deus nessa noite. Tá na sala, recebe poder de Deus. Tá na cozinha, recebe poder de Deus. Está dirigindo, assistindo, recebe poder de Deus. Está no ônibus voltando do trabalho, recebe poder de Deus. Está no trabalho, trabalhando e vendo a palavra, recebe poder de Deus. Está até mesmo na prisão assistindo, ei, Deus vai te tirar daí, recebe poder de Deus. Está no leito de hospital vendo esta palavra, recebe poder de Deus e seja curado agora. Está em casa assistindo a palavra, está precisando de um renovo, seja renovado agora. Está precisando de uma libertação, seja liberta agora. Deus está cortando laço de morte, de acidente, de sequestro, de assalto, laço de separação do casamento. Deus te alcança nesta noite. Você mesmo, é você mesmo. Se está se perguntando, essa palavra é comigo mesmo,
Parece que é tudo para mim. Sim, sim. O Senhor não colocaria esta palavra no meu coração em vão. Ei, o diabo estava batendo palma, cantando galo, cantando festa antes do tempo, pensando que a vitória era dele, mas já perdeu Satanás. A vitória do povo de Deus, a vitória da igreja. Deus levanta pecadores nessa noite arrependidos para voltar ao campo de batalha. Queira Satanás ou não, receba renovo, receba línguas estranhas repartidas como de fogo, recebe poder, recebe graça, recebe força, recebe ânimo, recebe alegria, recebe boito, recebe a presença dele. O pecado pode até tentar nos contaminar, mas não consegue, porque nós fomos lavados, remidos com o sangue derramado na cruz do Calvário. Ei, a graça de Deus, a misericórdia de Deus te alcança nesta noite. Recebe o renovo de Deus. Vai, recebe o poder de Deus, recebe o renovo. Fica de pé para adorar Ele nessa noite. Finalizo com as palavras de Jesus: retornaremos para casa justificados. Você vai voltar do trabalho para casa justificado. Depois desta palavra, você vai voltar para casa justificado. Você vai voltar para a igreja onde você congregava justificado. Você vai retornar ao ministério aonde Deus te levantou, aonde Deus te escolheu, justificado. Você vai se levantar do mundo, da onde você estiver. Deus está falando com alguém e vai retornar ao campo de batalha justificado. Não há um coração quebrantado, arrependido, sincero, que não alcance o perdão da parte de Deus. Deus nos alcança nesta noite. Guarde esta palavra no teu coração, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor Jesus, porque a ordem que Ele nos dá é para marchar e não para recuar. Fica firme em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém, meus irmãos?